Olá a todos, chamo-me Elza Graciano João, estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Gestão Empresarial, na turma G2. Hoje eu venho apresentar a norma 19, benefício dos empregados. O que são benefícios dos empregados? São todas as formas de remuneração oferecidas pela entidade em troca dos serviços prestados pelos seus trabalhadores, incluindo salários, ordenados, férias, subsídio como transporte, alimentação, aposentadorias, entre outras. A norma 19 estabelece diretrizes para que as entidades empregadoras contabilizem obrigações e custos relacionados a benefícios concedidos aos empregados em troca dos serviços prestados. Aplica-se a todas as formas de remuneração, incluindo benefícios de curto prazo, pós-emprego, benefícios de longo prazo e benefícios por cessão de emprego. Esses benefícios podem ser formalizados por meio de planos ou acordos escritos entre a entidade e os empregados, exigidos por lei ou decorrentes de práticas informais que geram obrigações constitutivas. Uma obrigação constitutiva surge quando a entidade, mesmo sem um acordo formal, não tem alternativa viável a honrar o benefício, devido às expectativas estabelecidas. Exemplo, alterar uma prática informal causaria danos irreparáveis na relação com os empregados. Os benefícios podem ser direcionados diretamente aos empregados, aos seus dependentes, cônjuges, filhos ou a terceiro, como seguradoras. O termo empregado abrange todas as formas de contratação: tempo integral, parcial, temporário ou ocasional, e inclui administradores e gestores da entidade. O objetivo da norma é assegurar que os compromissos da entidade, sejam legais, contratuais ou implícitos, sejam reconhecidos de forma precisa nas demonstrações financeiras, garantindo transparência sobre os custos e obrigações laborais assumidos. Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem, por exemplo, ordenados, salários e contribuições para a segurança social, ausências de curto prazo pagas, tais como férias anuais pagas e baixas médicas pagas, gratificações, bônus e participações nos lucros quando são pagos no prazo de 1 ano após o final do período contabilístico durante o qual os empregados prestam serviço. Benefícios não monetários, tais como cuidados médicos, casa, carro ou bens e serviços gratuitos ou subsidiados dos empregados ao serviço. A contabilização dos benefícios de curto prazo é geralmente atuárias para mensurar a obrigação ou o custo e não existem ganhos e perdas atuárias. Os benefícios do curto prazo dos empregados são mensurados numa base não descontada. Os benefícios de curto prazo devem ser reconhecidos pela entidade empregadora como um passivo no momento em que os empregados prestam serviços, refletindo obrigações não descontadas. No caso de ausências pagas, como férias e licenças, o tratamento varia conforme a natureza do benefício. Para ausências cumulativas, exemplo, férias não usadas, o custo é reconhecido à medida que os empregados não acumulam direitos durante o período de serviços, mensurado pelo valor adicional
que a entidade espera pagar pelos direitos não utilizados no final do exercício. Já aos ausências não cumulativas, exemplo, licença médica, são registradas apenas quando ocorrem sem antecipação. Quanto às gratificações, bônus e participação nos lucros, o reconhecimento depende da existência de uma obrigação presente, legal ou construtiva, derivada de. Quanto a gratificações, bônus e participações nos lucros, o reconhecimento depende da existência de uma obrigação presente, legal ou construtiva, derivada de eventos passados e de capacidade de estimar o valor com confiabilidade. Obrigações construtivas surgem mesmo sem exigência legal, quando práticas consistentes da entidade criam expectativas irreversíveis. Exemplo, pagamento anual de bônus. Planos condicionados à permanência dos empregados, exemplo, participação nos lucros pós um período mínimo, exigem mensuração que considere a probabilidade de desligamentos antes do vencimento do benefício. Se o pagamento desses benefícios exceder um ano após o período de prestação de serviços, são reclassificados como benefícios de um longo prazo. Para garantir estimativas confiáveis, é necessário que o plano possua fórmula clara de cálculo, que o valor seja apurado antes da finalização das demonstrações financeiras ou que o histórico de práticas defina a obrigação de forma inequívoca. Estes custos são tratados como gastos operacionais, nunca como distribuição de resultados, refletindo a contrapartida pelos serviços prestados. Os benefícios pós-emprego, como pensões de reforma, seguros de vida ou cobertura médica após o término do contrato, dividem-se em duas categorias principais: planos de contribuição definida e planos de benefício definido. Nos planos de contribuição definida, a obrigação da entidade resume-se ao pagamento de contribuições periódicas previamente acordadas, sem garantia de benefícios futuros específicos. O risco financeiro, incluindo o desempenho de investimentos do futuro e a adequação dos benefícios às expectativas, recai integralmente sobre os empregados. Contabilisticamente, reconhece-se como gasto o montante das contribuições devidas no período, ajustando por eventuais pagamentos antecipados ou em atraso com desconto aplicável se o vencimento exceder um ano. Nos planos de benefício definido, a entidade compromete-se a assegurar benefícios pré-determinados baseados em fatores como salário final ou anos de serviço. A comprensibilidade reside na estimativa do valor presente das obrigações futuras, utilizando técnicas atuais sofisticadas como método de unidade de crédito projetado. Os planos multiempregador, frequentemente utilizados como setores com múltiplas entidades contribuintes, como indústrias ou consórcios, exigem análise cuidadosa dos termos contratuais. Se classificados como benefícios definidos, a entidade deve reconhecer a sua parcela proporcional da obrigação total, mesmo que não exista controle direto sobre o fundo. Quando a informação necessária não está disponível, o plano como CD, contribuição definida, mas com divulgação explícita do déficit ou excesso existente e seus potenciais impactos.
Quanto aos planos do Estado, como regimes públicos de segurança social, a norma estabelece que, na maioria dos casos, as entidades não assumem riscos além das contribuições correntes. Se houver uma obrigação construtiva não legal de cobrir déficits, por exemplo, devido a práticas históricas ou expectativas estabelecidas, o plano deve ser classificado como benefício definido, exigindo o reconhecimento integral das obrigações atuárias. Quando uma entidade contrata uma pólice de seguro para beneficiar após pós-emprego, o tratamento contabilístico depende da existência ou não de obrigações adicionais. Se a entidade não tiver responsabilidade além do pagamento dos prêmios, o plano é classificado como CD. Se houver garantia implícita ou explícita de cobrir eventuais insuficiências do segurador, como para garantir diretamente benefícios em caso de falha da seguradora, o plano é tratado como benefício definido, com o reconhecimento completo do passivo e dos riscos associados. Benefícios a longo prazo engloba compromissos como licenças sabáticas remuneradas, participações nos lucros diferidas ou planos de saúde prolongados. A contabilização segue uma abordagem simplificada em comparação com os benefícios definidos. Os ganhos e perdas atuárias são reconhecidas imediatamente, sem aplicação do limite de 10%. E os custos de serviços passados, como alterações retroativas, são integralmente registradas no período em que ocorrem. O cálculo do valor presente da obrigação segue os mesmos pressupostos atuários do benefício definido, mas com menor ênfase na amortização de ajustamento, dada a natureza menos complexa desses objetivos. Benefício por acessão de emprego, como indenização por despedimento ou incentivos para a forma antecipada, são reconhecidas como passivo apenas quando a entidade assume um compromisso irrevogável. Isso ocorre em duas situações. A primeira, aprovação de um plano formal, reestruturação com detalhes específicos, número de empregados, valores a pagar, cronograma. Ou, dois, oferta de incentivos para a saída voluntária, com estimativas baseadas na adesão esperada. O valor é descontado se o pagamento ocorrer além de um ano, utilizando taxas de juros do mercado. É crucial diferenciar estes benefícios de obrigações gerais de despedimento previstas em lei que só são reconhecidas como ativas por eventos concretos. A transparência é um pilar central da norma 19. Para os planos de benefício definido, as divulgações incluem reconciliação detalhada que é o valor presente da obrigação, destacando variações por custos de serviços correntes, juros, ganhos ou perdas atuárias e benefícios pagos. Análise dos pressupostos atuários, como taxas de desconto, crescimento salarial e tendências de custos médicos, como explicação do impacto da alteração nestas variáveis. Também o histórico de 5 anos do déficit ou excesso de plano, permitindo a análise de tendências. Composição dos ativos do plano, incluindo percentagens por tipo de investimento, falamos de ações, obrigações e imóveis, e exposição a instrumentos da própria entidade. Para CD,
Destaca-se o total de contribuições reconhecidas como gasto, bem como eventuais compromissos futuros. Trago aqui um exemplo prático. A Caora Bassa Energia, empresa do setor energético, mantém um plano de pensões de benefício definido para os seus 1.200 empregados. Em 2023, a empresa decidiu realizar uma reestruturação, oferecendo reformas antecipadas a 50 funcionários com mais de 55 anos. Adicionalmente, um plano de saúde pós-emprego sofreu alterações, aumentando a cobertura de medicamentos crônicos, dados relevantes em medicais. Plano de pensões de benefício definido. Valor presente das obrigações, início 2023, 850 milhões. Justo valor de ativos do plano, 780 milhões. Taxa de desconto 12% ao ano, baseada em obrigações do Tesouro Moçambicano. Ganho atuário em 2023, 15 milhões, devido à revisão da esperança de vida. Reformas antecipadas, cessão de emprego. Benefício médio por empregado, 1,2 milhões, pagável em 2024. Número de empregados que aceitaram, 40, 80% da expectativa inicial. Plano de saúde, benefício definido. Custo adicional por alteração, 10 milhões. Custo de serviços passados. Taxa de tendência de custos médicos, 8% ao ano. Plano de pensões. Cálculo do déficit do plano. Balanço. Déficit igual ao valor presente da obrigação, 850 meticais, menos valor justo dos ativos, 780 meticais, igual a 70 milhões. Plano de pensões, benefício definido. Cálculo do déficit do plano, balanço. Déficit igual valor presente da obrigação, 850 milhões, menos valor justo dos ativos, 780 milhões, que vai ser igual a 70 milhões. Reconhecimento do ganho atuarial. Limite para o reconhecimento imediato, 10% do maior entre a obrigação, 85 milhões, ou ativos, 78 milhões. Como o ganho, 15 milhões, é inferior a 85 milhões, não é reconhecido imediatamente. Será amortizado ao longo da vida útil média dos empregados. Exemplo, 10 anos igual a 1,5 milhões ao ano. Custo de serviços correntes e juros. Custo de serviços igual a 20 milhões. Custo de juros igual a 800 milhões vezes 12%. Serão iguais a 102 milhões. Reformas antecipadas, cessão de emprego. Passivo reconhecido 2023. 40 empregados vezes 1,2 milhões é igual a 48 milhões. Como o pagamento ocorre em 2024, aplica-se desconto à taxa de 12%. Valor presente, 48 milhões dividido por 1 mais 12%, vai ser igual a 42,86 milhões. Plano de saúde e benefício definido. Custos de serviços passados. Reconhecimento imediato em 2023, 10 milhões, alteração retroativa. Impacto da tendência de custos médicos, mais 8%. Aumento da obrigação, igual a 5 milhões, calculada por projeção atuarial. Temos aqui a tabela explícita, temos a descrição, o valor do débito, o valor de crédito. Temos o custo de serviços correntes, custo de juros,
passivo por benefícios a empregados, reformas antecipadas, gasto com reformas antecipadas, passivo por reformas antecipadas, plano de saúde, custo de serviços passados, passivo por benefício de saúde. Nas notas explicativas, temos as políticas contabilísticas, que é a descrição do método atuarial e pressupostos, taxa de desconto, tendência de descontos médicos. Temos a sensibilidade, impacto de uma variação de 1% na taxa de desconto, mais ou menos 8,5 milhões na obrigação. Reformas antecipadas, detalhe do número de empregados e valor presente dos benefícios. Balanço patrimonial, passivo por benefícios de empregados, igual a 70 milhões déficit, mais 42,86 milhões reforma, mais 10 milhões saúde, vai ser igual a 122,86 milhões. Demonstrações de resultados, gastos de benefícios, 20 milhões, serviços correntes, mais 102 milhões, equivalente ao juro, mais 42,86 equivalente à reforma, mais 10 milhões referentes à saúde, serão iguais a 174,86 milhões.